Olá, galera. Hoje do exercício de português no livro que nós vimos, nós vamos iniciar direto na página 17, aonde pede pra gente, na 16 e 17 pede pra gente juntar em grupos e tal, só que infelizmente neste momento nós não podemos. Então, para responder a página 17, vocês vão voltar lá na 10 e 11 e escolher um dos 4 microcontos que nós vimos semana passada, e escolher um dos 4 títulos, escrever o autor e dizer por que você gostou. Eu escolhi o Ideia, o autor é o Mário Araújo e por que acontece comigo essa questão que foi contado no microconto Ideias. Na próxima página vem falando sobre o uso dos termos verbais. Só para a gente relembrar a questão de tempos verbais, eu fiz aqui um slidezinho mostrando os verbos regulares no modo indicativo. Os tempos verbais são esses aqui, ó. Nós temos o presente, o passado, que é intitulado pretérito, e o futuro. No modo indicativo, nós temos pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e o futuro do presente do pretérito. Isso modifica as conjugações dos pretéritos, mas eles continuam no passado. E o que seria o futuro do pretérito? Seria um futuro que era para acontecer, mas que por algum motivo não vai. Vamos dizer o seguinte exemplo: eu viajaria para a Europa se não estivéssemos em quarentena. Tá vendo? Eu viajaria. É uma coisa que iria acontecer, mas não vai por causa do Covid. Aqui vocês podem ver, ó, a Maria. Nos verbos regulares, nós temos os prefixos, né? O verbo amar seria am, aonde a gente modifica só o finalzinho. A primeira parte ela continua toda igual e só muda o finalzinho, que é onde ocorrem as variações, tá? Essa parte aqui é muito interessante, não deixem de consultar para vocês poderem conhecer os verbinhos. Então, voltando aqui, depois da gente ver aquela tabelinha, eu circulei aqui no microconto: acordou depois de 100 anos, levantou-se, depilou-se, escovou os dentes, retocou a maquiagem e foi tirar uma soneca. Eu circulei esses verbinhos aqui porque lá embaixo nós vamos identificar em que tempo ele está. Aqui na letra A, pergunta quais são as ações que a personagem realiza depois de 100 anos. Então, o que ela faz? Quais são as ações? Acordar, vírgula, levantar, vírgula, depilar-se, vírgula, escovar os dentes, vírgula, retocar a maquiagem e tirar uma soneca. Na letra B, a última ação torna o final do conto curioso? Explique. Sim, eu coloquei porque após dormir 100 anos, ninguém imagina que vai querer dormir mais. Aqui na letra C está falando, ó, as ações presentes no texto expressam a ideia de passado, presente ou futuro. E de que forma a gente percebe isso? Os verbos estão no passado, por meio dos verbos com a terminação ou. Tá? Então, ali acordou. Se estivesse no presente, seria acorda. Se estivesse no futuro, seria acordará. Então, ali está acordou, levantou. Então, a gente percebe que é algo que já aconteceu. Aqui na próxima página, vem falando do que são verbos. Verbos são palavras que vão indicar uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Amanheceu, anoiteceu, entardeceu, choveu, nevou, ventou, todas essas palavrinhas que têm flexibilidade e que são verbos que têm ligação com a natureza são chamados de fenômenos da natureza. Verbos de ação é tudo que você faz: dormir, correr, comer, acordar, levantar, amar, doer, tudo que indica uma ação. E estado, eu posso dizer que são os verbos ser e permanecer, tem mais alguns que indicam a forma que a pessoa está. Eu digo assim, ele estava triste, é a maneira que a pessoa estava. Aqui vem falando dos tempos verbais que eu já falei, também vem falando da variação. Olha aqui o verbo acordar. O que eu marquei aqui de amarelinho é o sufixo. Podem perceber que só o finalzinho muda e é ali que a gente percebe em que tempo ele está. Nós temos os verbos irregulares. Esses verbos, eles mudam toda a sua estrutura. Por exemplo, eu tenho o verbo ser.
Então, ó, no passado era, pode ter sido, foi também, depende da pessoa. Presente é e verbo será. Então, nós podemos ver aqui que ele modifica todo o corpinho do verbo, tá? Então, vamos aqui. Na número 2, era pra gente pegar aquele microconto da página 18, que está no passado, e transformar para o presente. Então, a gente vai modificar os verbinhos. E na letra B, era pra gente passar ele, o mesmo, para o futuro. Agora aqui na letra C, tá falando que como que é possível perceber o sentido do sentido do texto nesses microcontos reescritos? Porque no presente, a história, a gente percebe que ela está acontecendo no momento, e no futuro é algo que ainda vai acontecer. É esse o sentido desta pergunta. Na próxima página, vem pedindo para a gente identificar o verbo destacado. Então, eu tenho aqui, a minha mãe entrou em trabalho de parto. Então, a gente pode observar que ela entrou. Então, é algo que já ocorreu, então, passado. Eu lavo a louça depois do jantar, mas ontem esqueci. Lavo, eu lavo, é algo que eu estou fazendo. E olha aqui, ainda me ajuda a identificar o verbo esqueci, o ontem. Ontem está onde? No passado. Letra C, você chegou de viagem no domingo e viajará na terça. Então, ele chegou, ele já está aqui, porém ele viajará na terça. Será algo que vai acontecer mais para frente. Então, é passado com futuro. Ela se levantou da mesa e bateu o dedinho na quina. Então, essas ações já aconteceram, então é passado. Aqui nós temos, eu botei aqui do ladinho, os 3 tipos de pretérito no modo indicativo, que é o perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Aqui na letra A está perguntando para a gente marcar qual é a frase que mostra o pretérito que tem uma ação contínua, quer dizer, é algo que se mantém. Tá aqui, ó, ela dormia em uma redoma de vidro, era algo que estava contínuo, que ela estava, que fez de forma contínua, seguindo, tá? Na letra B, uma ação que antecedia outra do passado, quer dizer, uma coisa que acontecia antes daquilo que está no passado. Dá uma olhada. Branca de Neve comera uma maçã que a bruxa envenenou. Então, quer dizer, ela comeu uma coisa que já estava envenenada. Então, a primeira ação foi de envenenar, para depois ela poder comer. C, a ação começou e acabou no passado, ou seja, foi pontual. Tá aqui, ó. Branca de Neve ganhou um beijo de amor verdadeiro. Significa que ela, o beijo iniciou e terminou no passado. Aqui a gente vai falar de verbos auxiliares que recebem a flexão do tempo e o verbo principal não. Essa coisa de verbos compostos significa locução verbal. Locução verbal com 2 ou mais verbos, sendo que um vai ter a flexão normal, onde você vai perceber se está no presente, no passado ou no futuro, e o outro ele vai se manter no chamado infinitivo. Infinitivo são os verbinhos de primeira, segunda e terceira conjugação. Verbinhos terminados em ar, ir. Primeira, segunda e terceira. Então, por exemplo, eu digo amou. Amou é verbo amar. Ele está em primeira conjugação, tá? Eu digo comeu. Comeu é verbo comer, segunda conjugação. Então, os verbinhos terminados em ar, e ir são verbinhos que estão no infinitivo, que vai ser o verbinho principal. Então, aqui nós temos o exemplo. Presente, eu ando na prancha. No passado, eu fui andar na prancha. Tá vendo? O andar, ele está no infinitivo. E o fui foi o que sofreu a variação. Então, nós temos aqui, no futuro, eu vou andar na prancha. Então, seria aqui, para vocês trabalharem dessa forma. O pirata grita no convés. O pirata foi gritar do convés. E o pirata vai gritar do convés. Alguém me cutuca com a espada. Alguém foi me cutucar com a espada. E alguém vai me cutucar com a espada. Vocês podem observar que os verbos principais estão todos terminados com R. Vai ser AR, ER ou IR. Eu caio na água. Eu fui cair na água e eu vou cair na água.
Tá vendo a variação? Um verbo, que é o auxiliar, vai ter a variação para a gente saber se está no presente, no passado ou no futuro. E o segundo verbo principal, ele vai estar no infinitivo. Gente, tá aqui, fiquem ligadinhos que isso aí é assunto para mais tempo, para mais vezes, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.